A paz do Senhor, queridos irmãos, sou o pastor Enoque Tiburtino, pela graça de Deus, trabalhando na Secretaria de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas, igreja que está sob a presidência do pastor Paulo Roberto Freire da Costa. E no momento missionário deste mês, eu trago-lhes informações do que Deus está fazendo por meio das 50 famílias que esta igreja sustenta em 17 países e 5 estados brasileiros. E nós começamos pela cidade de Aquirás, lá no Ceará. É uma cidade que está perto de Fortaleza, onde está o pastor Adonias Xavier. Como esse pastor teve uma queda, caiu alguns dias atrás e quebrou a perna, ele está se recuperando, foi auxiliá-lo o pastor Erinaldo Bernardo, que também é um missionário abençoado pela igreja de Campinas. O pastor Erinaldo está em Quixeramobim, distante 200 quilômetros de Aquirás, mas ele foi com boa vontade, participou do batismo em que 9 pessoas desceram as águas batismais, isto no Ceará. Saindo de Aquirás, nós vamos para a Argentina, onde está o pastor Selmo Batista dos Santos, na cidade de Luján. Lá também, irmãos, mesmo com frio, foi realizado um serviço de batismo nesse mês de abril e 39 pessoas desceram as águas batismais. Glória a Deus por isso. Agora, já indo para outro lugar, para a África, continente africano, na cidade de Masvingo, no Zimbábue, conforme nós tínhamos anunciado no mês passado, que haveria também um batismo a ser realizado, o pastor Ismael nos enviou as informações e as fotos que vocês podem ver, em que 39 pessoas também foram batizadas. Glória a Deus, número igual da Argentina, onde está o pastor Selmo. 39 pessoas descendo as águas batismais. E a igreja em Masvingo, onde nós temos a creche também, ela já tem crescido e virou mãe, porque já tem 2 novas congregações em que muitos irmãos estão participando e desejando que a igreja de Campinas envie um obreiro para auxiliar o irmão que chama Isaac Tulani e está ali na localidade. Agora já são 3 igrejas que precisam ser pastoreadas no Zimbábue. Meus amados, são informações boas porque atestam que os nossos obreiros estão servindo ao Senhor, estão trabalhando e está dando resultado. Quando nós investimos na obra missionária, esses irmãos que nós enviamos e os sustentamos, eles estão trabalhando lá, tal qual os nossos irmãos dirigentes, congregações, realizam trabalho aqui. Existem, logicamente, as diferenças culturais, existem dificuldades, mas Deus é o mesmo. E o poder da palavra de Deus é a mesma, porque nós anunciamos o Evangelho, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, meus amados, recebam os agradecimentos dos nossos missionários, porque, por graça, o amor de Deus derramado no vosso coração, é possível que eles estejam trabalhando lá no campo com toda a vontade, com toda a disposição, porque o Senhor opera por nosso intermédio para abençoar estas nações. E por falar em nações, neste mês de maio, no início do mês, Deus me deu o privilégio de ser enviado pelo pastor presidente, pastor Paulo, para conhecer um trabalho que está sendo realizado na Índia. Meus queridos, a Índia é um país que tem uma população de em torno de 1.250 bilhões de pessoas. Agora vocês imaginem esta população que representa 6 vezes a população brasileira e está colocada num país que é menos da metade do Brasil. É muita gente para pouco espaço. E neste país existem 80,5% da população, eles são hindus, professam a religião hindu. 13,4% da população é muçulmana. 2,3% são cristãos. Aí entram os católicos, os assembleianos, metodistas, presbiterianos, todas as igrejas que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador entra nesse percentual de 2,3%. Isso dá em torno de 25 milhões de pessoas em um país que tem 1,260 bilhões de pessoas. Depois
0,8% são budistas. Existe uma outra religião chamada Sikhs, em que tem 1,8%, e o restante, 1,2%, estão entre outras religiões, entre os ateus e os agnósticos. E por que estou falando isso? Porque Deus nos deu o privilégio de participarmos de um batismo em que 7 pessoas desceram as águas batismais. Parece um número pequeno, mas não é, irmãos. É uma luta tremenda, uma luta constante, mas Deus está fortalecendo a sua igreja também naquele país. Meus amados, nos próximos momentos missionários, com certeza, nós traremos mais informações acerca desta grande nação chamada Índia, onde, por meio da igreja que está nos Estados Unidos, nós temos 3 missionários: Sujit Kumanag, Manu Ranjan e o coordenador deles, que é o americano Roberto Moffett. Nos próximos meses, os irmãos terão mais informações do que Deus está fazendo e o que pode ser feito para que mais irmãos, mais pessoas da Índia venham a conhecer ao Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus amados, no dia de hoje, os irmãos sabem dos desafios que nós temos. Além da manutenção das 50 famílias que estão no campo missionário, nós temos também as construções, seja da creche lá no Zimbábue, que necessita de colocação de piso, necessita de cadeiras, de mesas para as crianças e também as cadeiras para os adultos. Precisa também colocar a energia solar, porque ela não tem linha que traga energia. Precisamos fazer um poço artesiano para que tenha água. Isso lá no Zimbábue, onde está a creche. Mas também temos as construções na cidade de Ezeiza, onde está o pastor Newton de Oliveira, a construção e ampliação na cidade de Oberá, onde está o pastor Gerson, o término da construção na cidade de Laceiras, em Medoça, que está sob os cuidados do pastor Ademar Gomes, a própria igreja sede lá em Lujan, onde está o pastor Selmo, sem esquecer aqui o Vale do Jequitinhonha, na cidade de Jacinto, onde está trabalhando o pastor Geraldo, e Tinga, onde está o pastor Keller. Meus amados, no dia de hoje, orem para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dos nossos missionários, guardando-os. E no dia de hoje em especial, que é o Dia das Mães, eles estão longe, separados de suas mães, mas que a graça de Deus esteja não somente com eles, mas com seus familiares, com as mamães aqui no Brasil, que elas se sintam reconfortadas em saber que os seus filhos estão servindo ao Senhor e que Deus recompense a cada uma delas. A todos vocês, meus queridos, os nossos agradecimentos pelas vossas orações, pelas vossas contribuições, porque a obra missionária é feita desse jeito, daqueles que sustentam a corda, seguram a corda, aqueles que descem a corda nas profundezas para salvar aqueles que necessitam ser resgatados pelo poder transformador do Espírito Santo por meio do Evangelho. Meus queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e aproveito, em nome da Secretaria de Missões e dos missionários, desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Deus abençoe.